Vida saudável é uma questão de escolha. O envelhecimento está associado a alterações na composição corporal, principalmente na diminuição da musculatura esquelética, representando uma vulnerabilidade fisiológica, o que resulta no desequilíbrio da biologia e da capacidade do organismo em se adaptar às novas situações de estresse corporal. A massa muscular é feita de proteínas, e o corpo procura um equilíbrio entre o uso e a produção dessas proteínas para garantir a saúde dos músculos. Mas à medida que envelhecemos, a nossa capacidade de produzir proteínas diminui, assim como ocorrem alterações hormonais ligadas à origem e à produção proteica. O termo sarcopenia provém do grego, com significado de carne pobre. Foi descrito pela primeira vez no ano de 1989 pelo médico e pesquisador Irving Rosenberg. A sarcopenia afeta principalmente pessoas idosas a partir de 65 anos e geralmente aumenta após os 80 anos. Estão intimamente associados à redução da força e da massa muscular, com uma maior dificuldade na coordenação motora e também na mobilidade, além do desenvolvimento acelerado da osteoporose, e que, por conseguinte, promoverá consequentes quedas, fraturas, hospitalização, podendo apresentar mortalidade no desenvolvimento do processo. Todos sabemos que o envelhecimento é uma realidade para todas as pessoas. Mas é interessante saber que desde 1996 está aumentando gradativamente o processo do envelhecimento. E estima-se que entre os anos de 2010 a 2050, o número de pessoas idosas terá um crescimento de em torno de 250% nos países subdesenvolvidos. No Brasil, atualmente, segundo o DIEESE, o número de pessoas com 60 anos ou mais já somam mais de 37 milhões. A estimativa para o ano de 2025 era de que tivéssemos no Brasil 33 milhões de pessoas. E como já vimos, 4 anos antes do previsto, já ultrapassamos esse número. A perspectiva é de que até 2060 os idosos representarão em torno de 26,7% da população, tornando o Brasil o 6º país com maior percentual populacional de idosos no mundo. Como o envelhecimento é um conjunto de processos inerentes a todos os seres vivos, e que pela passagem do tempo vão perdendo capacidade de adaptação, não atingindo mais a sua funcionalidade máxima, isso promove e determina de forma genética ou ambiental esse processo. Essa fase ela imprime alterações naturais em todo o organismo e promove uma queda harmoniosa de todo o conjunto orgânico. Esse processo pode promover um aumento das incidências e na prevalência da perda de saúde de forma crônica, que pode acarretar graus variados de incapacidade. Alguns motivos que podem acelerar é o tabagismo, consumo abusivo de álcool, obesidade, consumo exacerbado de açúcar, a ingestão descontrolada de carboidratos refinados, a utilização de gorduras nocivas, baixa ingestão de água, insuficiente alimentação à base de fibras, além, é claro, da escassa prática de exercícios físicos, o que vai influenciar diretamente no aumento das citocinas inflamatórias do corpo. As várias atividades preventivas e de reabilitação realizadas por áreas especializadas podem ajudar na manutenção da autonomia do idoso e impactar grandemente na saúde dessa população. Geralmente, por volta dos 21 anos, o crescimento corporal ele se estaciona. O jovem, então, deixa de crescer fisicamente e desenvolvendo mais o intelectual do que o físico, até que o organismo inicia uma fase de evolução a partir da média dos 30, 35 anos. Entre as várias teorias para a longevidade, o princípio dos radicais livres é uma das formas mais utilizadas para explicar o processo do envelhecimento. O estado crônico de estresse oxidativo nas células é devido a um desequilíbrio diretamente proporcional à atividade das defesas antioxidantes. Esse dano oxidativo ele resulta de uma perda progressiva
da eficiência funcional de vários processos celulares. Essa teoria propõe que, à medida em que envelhecemos, esse processo de oxidação celular é realizado mediante reações químicas altamente reativas compostas pelos radicais livres, que ao apresentarem um elétron a mais, ímpar e desemparelhado, ao reagir com outras moléculas, produzem ligações cruzadas que podem danificar o DNA. Nesse contexto, o aparelho locomotor aparece como sendo uma importante característica dessa fragilidade fisiológica, e a união do sistema esquelético e do sistema muscular compõe esse mecanismo. O osso é um tecido vivo, complexo, dinâmico, que é composto por cristais de minerais ligados a uma matriz proteica, compondo o tecido rígido, que integra o esqueleto. No osso encontra-se mais de 98% de todo o cálcio do organismo. Essa estrutura fornece força e resistência para que seja possível a absorção do impacto sem que ele se quebre. O osso sofre mudanças ao longo da vida, atingindo-se o pico da sua massa em torno de 90% próximo aos 18 anos e se intensificando até os 30, 35 anos. A partir desse momento, que atinge-se o máximo dessa massa total, começa a ocorrer gradualmente a perda mineral e estabilização da taxa de formação óssea, aumento da reabsorção e se intensificando à medida que a idade avança. Um desequilíbrio da composição do osso promoverá uma perda progressiva e absoluta da massa óssea, a osteopenia, podendo se acentuar e conduzir a um distúrbio maior, a osteoporose, que é a degeneração do osso já construído, tornando-o poroso e quebradiço, sendo responsável pelo maior número de fraturas. A composição dos ossos é, portanto, um determinante importante da saúde e da força óssea. No entanto, a fase mineral orgânica cálcio-fosfato não pode se formar com um pH sanguíneo baixo, o que é influenciado diretamente pela falta de uma consciência maior no desenvolvimento de hábitos de saúde. A massa corporal total ela é composta por aproximadamente 40% de massa magra, sendo que 1/4 de toda a síntese proteica corporal ocorre lá no músculo. A maior parte da musculatura está unida aos ossos, é o que permite controlar os movimentos corporais. Os músculos são formados por um conjunto de fibras musculares. As fibras do tipo 1, de contração lenta, que são mais resistentes à atrofia social do envelhecimento, pelo menos até os 70 anos, e as fibras do tipo 2, aquelas de contração rápida, que declinam de 20% a 50% com o passar dos anos. E essas alterações podem ser verificadas por densitometria, ressonância magnética e outros exames. O nível de testosterona vai declinar com a idade. E esse processo da perda de força muscular tem direta relação com a queda desse hormônio. A perda da massa muscular ocorre a partir dos 30 a 35 anos, em torno de 0,5% por ano, podendo essa perda chegar a cerca de 10% de massa muscular a cada década. A partir dos 50 anos, pode chegar inclusive a uma perda em torno de 2% da massa muscular por ano, com declínio mais rápido após 65 anos, particularmente nos membros inferiores. Mulheres e homens sarcopênicos têm maiores chances de incapacidade quando existe uma relação direta com a obesidade, o que promove acentuadas limitações funcionais, incapacidade e maior número de quedas. E o quadro de saúde do idoso é agravado quando existem processos inflamatórios desencadeados. Existem 3 estágios distintos da sarcopenia. A pré-sarcopenia, quando há uma diminuição da massa muscular. A sarcopenia propriamente dita, que é além da escassez de massa muscular, ela está associada à queda da força muscular. E a sarcopenia grave, que é quando essa diminuição na massa e na força muscular afetam a mobilidade corporal. Alguns autores, no entanto, definem sarcopenia de forma equivocadamente, somente se estiver associada a alguma limitação funcional. Por que eu digo isso? Me baseio num estudo lá no Novo México, no ano de 1998, com 883 idosos, entre homens e mulheres saudáveis, para avaliação da massa muscular de braços e pernas desses indivíduos para definir parâmetros de sarcopenia.
foi utilizado o exame de densitometria óssea de corpo total, onde foram analisadas a massa óssea, a massa magra e a massa adiposa. A prevalência de sarcopenia variou de 13% a 24% em pessoas de 65 a 70 anos e foi maior do que 50% em indivíduos com mais de 80 anos, principalmente em homens. E vimos que essas pessoas eram teoricamente saudáveis. Nesse estudo, mulheres e homens sarcopênicos tinham respectivamente 3,6 e 4,1 maiores chances de incapacidade quando comparados àqueles com maior massa muscular. Ou seja, obter mais força e mais massa muscular é fundamental para o aumento do nível de saúde. Todo idoso possui uma capacidade funcional em relação ao ganho de massa muscular. É errado pensar que o envelhecimento é sinônimo de doença. É preciso parar de pensar que o modelo de idoso cifótico, sarcopênico, é um modelo normal. Não é. Pois se a qualidade miofibrular é o principal item nesse contexto, então é possível aplicar estratégias de recuperação, manutenção e ganho dessa qualidade muscular. Até porque, quando a sarcopenia está associada à qualidade desse músculo, é correto afirmar que ela depende mais das boas escolhas e decisões do que um conformismo geral ou uma perda muscular involuntária. O músculo é um órgão essencial no desenvolvimento do ser humano. É o principal componente variável no processo metabólico de repouso, tem impacto direto no gasto metabólico do peso corporal, é responsável pela manutenção dos níveis glicêmicos e grande parte das disfunções da glicemia estão associadas à disfunção muscular, além dos hábitos alimentares inadequados. O músculo esquelético está diretamente relacionado à energia corporal e aos aminoácidos musculares, principalmente os de cadeia ramificada, a leucina, valina e a isoleucina. E são os principais doadores de um outro aminoácido fundamental, a glutamina. 70% da energia de defesa do corpo é realizada por glicose e glutamina. E o impacto na massa muscular vai influenciar na síntese dessa glutamina, que por sua vez vai impactar no processo de imunidade, por estar ligada ao processo de acidez e alcalinidade corporal, e consequentemente com o pH do sangue, que como vimos tem direta relação com a saúde dos ossos. Portanto, se o músculo tem glutamina, tem ativação dos leucócitos, as células de defesa, o que diretamente vão elevar a imunidade. O contrário também é verdadeiro. Se há diminuição de leucócitos, há diminuição de glutamina, há degradação dos músculos e, por conseguinte, diminuição da imunidade. E a perda da imunidade é o maior problema que enfrentamos hoje em relação ao Covid-19. É preciso entender que a glutamina atua como geradora de energia, construtora e conservadora muscular. E como ela tem uma ação imunitária, ela beneficia a saúde do corpo, pois ela está diretamente ligada à saúde do intestino, que é um dos 3 mais importantes órgãos do corpo. Pois há uma melhor absorção de nutrientes e uma melhor regulação da permeabilidade intestinal, que é um dos maiores problemas hoje enfrentado pelas pessoas sedentárias e aquelas que consomem alimentos inflamatórios. Portanto, sem saúde muscular, não há como ter um intestino saudável e um poder imunológico adequado. No envelhecimento, é normal preocupar-se com rins, coração, pulmões, cérebro, mas não com os músculos, que muitas vezes são esquecidos até na prática clínica. Nesse contexto, a hipertrofia muscular deixa de ser uma recomendação para se tornar uma prescrição. Existem variáveis que não podem ser modificadas, idade, processos hormonais. Porém, existem outros aspectos que podem ser alterados, como a estimulação hipertrófica do músculo, a modificação da densidade nutricional do indivíduo, a diminuição do número de medicações. Idosos com menor atividade física têm menor massa muscular e, consequentemente, maior prevalência de incapacidade física. A prática regular de exercícios físicos desde a juventude promove o maior ganho de massa muscular na idade avançada.
A intervenção mais eficaz para a prevenção e recuperação da perda muscular são os exercícios de força e de resistência. Para se obter uma melhor habilidade para desempenhar atividades na vida diária, a massa e a força muscular se fazem parte desse relacionamento. A maior frequência de quedas ela foi relatada sempre com a menor massa muscular em idosos e com a maior prevalência de sarcopenia. Foi realizado um estudo com mais de 6.000 pessoas, entre homens e mulheres, num período de 12 anos. Se comprovou que um risco de 1,52 vezes maior de se desenvolver hipertensão arterial em indivíduos com baixo nível de atividade física em relação com aqueles com uma boa atividade física, após um ajuste para a idade e índice de massa corporal. É provado que a persistência na realização de exercícios físicos aeróbicos e anaeróbicos, além de baixar a tensão arterial, promove a perda de peso e melhora a sensibilidade insulínica. Hipócrates já dizia, ele que é considerado o pai da medicina, que o melhor caminho para a saúde é o movimento corporal. Nós nascemos para o movimento. Nossa evolução não se faz entre quatro paredes, mas entre a natureza. E nada se compara com movimentos adequados à luz do sol. A realização de algum tipo de exercício físico durante o envelhecimento deve ser prioritária. É preciso manter, no máximo possível de tempo, a autonomia física e mental e promovê-los como hábitos gratificantes para melhor assim aumentar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas muito se confunde os termos atividade física, exercício físico e aptidão física. A atividade física é qualquer movimento que se realize com o corpo, que seja produzido pela musculatura esquelética, que resulta em gasto energético. O exercício físico é uma forma de atividade física realizada de maneira planejada, estruturada e executada com a finalidade de se promover a aptidão física, performance. A aptidão física é um conjunto de características adquiridas que capacitam a realização de algum tipo de treinamento físico, que por sua vez facilita adaptar-se biologicamente a um desempenho específico, seja para melhorar a velocidade, a força, a flexibilidade, coordenação, resistência. Para que haja hipertrofia muscular, deve ser aplicada uma sobrecarga ao exercício que seja a própria atividade que se queira realizar. E nesse caso, a atuação de um profissional de educação física junto ao idoso se mostra adequada, pois todo treinamento, quando bem orientado, beneficia em muito o modo abrangente da saúde do ser humano. O treino de hipertrofia não influencia somente na questão da saúde biológica, mas também na saúde psicológica, promovendo o prazer, a alegria, a vontade de viver, de participar, de conviver. O trabalho de hipertrofia ele pode promover outros grandes benefícios: ganho de força, desenvolvimento de maior destreza, melhora na velocidade, aumento e manutenção da flexibilidade, estimulação da potência, aumento das capacidades aeróbica e anaeróbica, progressão do sistema osteoarticular, aumento da densidade óssea, fortalecimento e resistência dos tendões e ligamentos, diminuição da gordura corporal, aumento da massa magra, melhoria do funcionamento contrátil do coração, diminuição da pressão arterial, redução dos níveis de triglicerídeos, prevenção da obesidade, prevenção do diabetes, prevenção da osteoporose, diminuição das dores musculares localizadas. O exercício físico é um fator essencial na melhora de todos os processos metabólicos. A inatividade física, por sua vez, degrada a resistência anabólica, e isso pode acontecer com somente 2 semanas sem exercício físico adequado. Pois nesse cenário a taxa de síntese miofibrilar ela vai despencar, a sensibilidade insulínica ela vai cair e vão começar a aumentar os marcadores inflamatórios. A utilização regular de exercícios físicos de força e resistência desde muito cedo, eles vão aumentar a chance de que a perda muscular do idoso seja menor. E como já vimos, os mais eficazes são os exercícios resistidos.
No entanto, como diz o ditado, nunca é tarde para começar. As vantagens de uma prática de exercícios físicos iniciada tardiamente são menores, porém, a gente tem que entender que são vantagens. Toda e qualquer pessoa, seja qual for a sua idade, pode reduzir a perda de saúde, ou melhor, recuperar, manter e aumentar o seu nível de saúde, dependendo do objetivo traçado. Não existe nenhum indivíduo que não responda ao exercício independente da idade. O sedentarismo apresenta um impacto negativo, da mesma forma que o tabagismo. Ou seja, a falta de exercício físico pode causar tantas mortes quanto o uso do cigarro, no que se conclui que os aspectos deletérios do sedentarismo podem ser os mesmos que o ato de fumar, indicando que o sedentário é exatamente o caminho mais rápido para o fim da vida. As proteínas são os maiores componentes estruturais do corpo. Funcionam como enzimas, hormônios, carreadores intracelulares, entre outros. Seus principais componentes são os aminoácidos, precursores de vitaminas, ácidos nucleicos e outras importantes moléculas. Considera-se que a ingestão média de 1 a 2 gramas por quilo ao dia representa a necessidade média de proteína de alta qualidade para jovens, adultos e idosos. Para alguns autores é possível de forma parcial reverter a sarcopenia através de exercícios físicos e suplementação proteica, com a combinação de vários outros recursos de saúde, aplicados ao mesmo tempo e com maior intensidade e qualidade. A reversão total da sarcopenia é uma realidade. Num funcionamento proteico, esses idosos ativos precisam atingir pelo menos 35 gramas absolutos de proteína por refeição, ou seja, 100 gramas de bife de frango ou 170 gramas de bife de carne vermelha. Corresponde entre 25 a 29 gramas de proteínas biodisponíveis. Nesse cenário, então, é fundamental a utilização de suplementos proteicos, devido à dificuldade do idoso em consumir a quantidade de carne mencionada. Se a gente considerar 16 horas de vigília, 8 horas de repouso, considerando que a taxa de síntese das proteínas ocorre de 3 a 5 horas, tudo então vai depender dos horários que esse idoso despende energia e quais horários destinados às refeições. Fracionar o total absoluto das proteínas é o melhor para que essa síntese proteica aconteça. A nutrição adequada e outros recursos de saúde são alicerces para um bom desempenho físico, que, quando utilizados de maneira correta, bem orientada, proporcionam um poderoso combustível para o trabalho biológico, favorecendo a extração das substâncias químicas desse combustível com a finalidade de que da síntese de novos tecidos e do reparo celular. A redução do número de células é um indicador morfológico do envelhecimento. Ou seja, as condições de saúde do indivíduo exercem influência direta sobre o processo do envelhecimento. Um fator importante na quantidade, qualidade e funcionalidade muscular é o nível de inflamação. O processo inflamatório decorre da alteração dos mediadores anabólicos e catabólicos. E quando isso acontece, há com certeza diminuição de vitaminas B6, B9. Enquanto aumentam os outros processos inflamatórios, aumentam também as desordens cognitivas e há um declínio das concentrações dos hormônios anabólicos, como a testosterona, o hormônio do crescimento, GH, a insulina, o GF1, que é o hormônio ligado à hipertrofia, o que vai provocar o catabolismo muscular. A inflamação crônica, ela tem direta relação com as nossas más escolhas e decisões, que por sua vez serão responsáveis pelo desenvolvimento da sarcopenia, da perda da coordenação muscular, da fadiga, da depressão, da perda cognitiva, do distúrbio do sono e outras situações de perda de saúde. A produção e liberação da melatonina, hormônio que regula o sono, é afetada pelo envelhecimento. A glândula pineal, a partir dos 55, 60 anos, vai perdendo a sua qualidade de síntese. E é muito comum que essa glândula se calcifique devido muito ao uso constante do fluoreto de sódio, encontrado na pasta de dentes, na água, alimentos industrializados, fazendo com que a glândula pineal absorva mais flúor, diminuindo assim a sua ação em equilibrar os processos hormonais. E quando calcificada, causará inúmeros malefícios ao sistema nervoso.
A bienal ela funciona com baixíssima luminosidade e tem relação com a ativação da serotonina, e a sua descalcificação se faz por meio da modulação nutricional, ajustando a vitamina K2, vitamina D, magnésio, entre outros nutrientes. De forma natural, o idoso tem uma diminuição na síntese da melatonina. Por isso é importante o consumo do ácido fólico, B9, né? Magnésio, vitamina B6, vitamina B12, metionina. A metionina, inclusive, além de estar ligada à produção da melatonina, ela é hepatoprotetora. Ela atua na regeneração, na prevenção do envelhecimento cerebral, na prevenção do Alzheimer e do Parkinson. Em relação ao funcionamento orgânico do corpo, podemos dividir esse processo em 3 períodos. Das 4 às 12 horas, das 4 da manhã até o meio-dia, é o horário da limpeza do organismo. É o horário da eliminação das substâncias tóxicas. Do meio-dia até às 20 horas é o horário da assimilação de nutrientes necessários à vida. E das 20 às 4 horas da manhã é o período de descanso do corpo. Esses horários, quando respeitados, promovem o equilíbrio entre o que é alcalino e o que é ácido. E, por conseguinte, reduzem a porcentagem de ácido úrico no sangue, com consequente eliminação por via renal. Esse tipo de ácido pode ter a sua produção aumentada pelo consumo excessivo de carne e baixa ingestão líquida. Aliás, não canso de dizer, multiplique o seu peso por 0,35 e você terá a quantidade de água que precisa tomar por dia para facilitar os processos metabólicos. Organize a sua hidratação em 60% a 70% na parte da manhã, 30% a 40% até às 18 horas e não beba líquidos depois desse horário. Uma dieta desintoxicante, ou os chamados sucos detox, são importantes, porém devem ser utilizados como auxiliar no processo de desintoxicação e não como formas primárias. Um dos motivos é que essa forma desintoxica o sangue, mas não alcança as células de gordura, que é onde se concentram mais de 90% das toxinas do corpo. O corpo possui sistemas eficientes na eliminação de substâncias tóxicas, mas o grande problema é a dificuldade no descarte, provocada pela má alimentação, que podem produzir, além de dor de cabeça, náuseas, fadiga, acnes, distúrbios nos eletrólitos, desidratação, deficiências de ferro, vitamina B12, B9, proteínas, problemas muito graves no sistema hepático. Alguns alimentos que aumentam as citocinas pró-inflamatórias, a carne de boi criada em confinamento, o leite longa-vida, margarina, os embutidos. Fora dos embutidos aqui está aquela linguiça feita, né, de forma natural. Alguns outros alimentos que aumentam as citocinas pró-inflamatórias, frituras com óleos vegetais, soja, milho, canola, etc. Açúcar refinado, farinha branca, o glúten, outros tipos refinados, refrigerantes. Alguns alimentos favorecem as enzimas antioxidantes. O ômega 3, salmão selvagem, atum, sardinha, arenque, cavala, linhaça, oleaginosas, as frutas silvestres, legumes, verduras, carne de boi criado no pasto, nozes, castanhas, leguminosas, cacau, chocolate amargo acima de 80%, cúrcuma, romã, vinho tinto, chá verde, azeite de oliva, alho. A possibilidade de que vitaminas e antioxidantes possam proteger as pessoas idosas contra distúrbios corporais, ou qualquer pessoa, inclusive contra alterações que podem desenvolver o surgimento de células neoplásicas, é contestado por muitos profissionais da área da saúde, dizendo que deveriam haver mecanismos que comprovassem a eficácia desses processos alternativos, propondo inclusive estudos randomizados com o número adequado de participantes para fornecimento de evidências científicas, pois afirmam que para o lançamento de um novo medicamento é necessário uma série de provas de segurança com vários voluntários para obtenção de informação sobre efeitos adversos, eficácia de droga, etc. Porém,
o número indiscriminado de efeitos colaterais e mortes causados por medicações legalmente licenciadas colocam essa prática também à mercê do julgamento e reflexão. É interessante como existe um preconceito contra a suplementação, mas não existe o mesmo preconceito em relação às medicações. Essa ideia errônea sobre a suplementação acaba privando pessoas de fazer o uso de poderosos meios terapêuticos. Que possamos, então, melhorar o entendimento nessa perspectiva para o bem de quem realmente precisa. Pois saúde é a maior riqueza da vida.